Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse modelinho de mocassim que pode ser feito também nas cores para menina. Eu espero que vocês gostem. Se gostaram já do modelinho da aulinha de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Bem, eu fiz no tamanho 9 centímetros, que é o tamanho que mais sai, que as mamães mais pedem, por isso que eu sempre faço um de 9 centímetros. Talvez, se tiverem aqui muitos comentários pedindo, eu faça o de 10 também, tá? Se você quer no tamanho de 10 centímetros, deixe aqui no comentário abaixo, dependendo da quantidade, né? Eu vou vir aqui gravar para vocês de 10 centímetros. Bem, esse sapatinho eu fiz no fio amigurumi, no tamanho de 9 centímetros, como eu já falei, que vai servir no pezinho de bebê de 1 a 3 meses, podendo servir um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo depende da estrutura do pezinho do neném. Bem, eu já vou passar para vocês o material usado, tá? Esse eu optei por fazer por cadastrinho, porque dá para ajustar aqui, ó, você puxa, aí vai ajustar no pezinho do neném, dependendo, né? Se o pezinho for um pouquinho menor, dá para usar mais tempo, ó, que ele vai reduzir aqui, né? E aí dá para fazer essa regulagem. Esse aqui ficou, depois eu vou consertar, ficou passando cada assim aqui, mas não era para ser assim, é para ser igualzinho esse aqui, ó, com um mínimo de cadarço por dentro, ó, para não ferir o pezinho do neném. Se bem que esses cadarços aqui são macios, né? E não machuca. Mas enfim, esse aqui eu já corrigi na receita que eu passei para vocês, essa questão aqui do cadarço. Bem, usei o fio amigurumi para produzir, mas vocês podem fazer com o fio Bella que vai dar certo, tá? Eu medir aqui, ó, fica com aproximadamente 9,5, mas como ele é uma peça volumosa, que tem essa outra base por fora, por dentro ele fica com aproximadamente 9 centímetros certinho, tá? Tanto que o meu molde de 9 centímetros fica aqui pouquinha coisa menor aqui na frente. Esse molde de 9 centímetros, na verdade, ele tem 8,5 no tamanho. Vou até mostrar aqui para vocês, espera aí. Ó, medindo lá do iniciozinho do calcanhar até aqui, ó, a frente, 8,5, tá vendo? Porque é o que corresponde ao tamanho, o tamanho do pezinho que vai servir num de 9 centímetros, até 8,5 centímetros cabe. Falando nos pezinhos moldes, eles são da Karen Aviamentos e ela vende eles num kit ou avulso, acredito que ela venda avulso também. Vendia, né? Tem tanto tempo que eu não pergunto que eu nem sei. Mas consulte lá pelo WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, tem o kit do tamanho 8 até o 12. Bem, então agora vamos para o cadarço. O cadarcinho é lá da JHP Metais, do seu Hermílio. Deixo também o contato aqui na descrição do vídeo. Gente, esse cadarço aqui é muito macio. Tem um que é mais enceradinho, tipo esse aqui, ó, é mais durinho, mas mesmo assim ainda é macio. Mas esse aqui é uma maciez sem igual, muito gostoso. E esse cadarço aqui que eu usei, ele tem aproximadamente 50 centímetros. E agora vamos para os fios. Para esse azulzinho aqui, usei a cor aquário, que é 29 e 27. Na sola, eu usei a cor craft, que é a 71 e 48. E na base, na parte de fora, para os dois, né, eu usei a cor 20, que é a cor que é natural, não tem tingimento. E aqui, nesse que eu ensino no vídeo para vocês, usei a cor glacial, numeração 8013. As colas utilizadas são de silicone, a minha, essa aqui acabou, acabei usando essa aqui para unir minha solinha. Vocês vão ver que o vídeo da solinha é um vídeo já gravado de outros sapatinhos, mas na parte necessária eu volto já com a sola nessa cor aqui, tá? Para ensinar para vocês como fazer, né, esse acabamento aqui, coisa e tal. Bem, as agulhas utilizadas foram A2 para a terceira peça e a de tapeçaria foi a número 18. Essa aqui, tá? A número 18 para a gente poder estar fazendo os nossos arremates. Vamos precisar também de tesoura e também, gente, eu esqueci, a cola que eu usei para colar a base não foi de silicone, foi essa aqui, a Pega Mil, porque ela não deixa
aqui fica enrijecido, sabe? Ela não fica dura quando seca, fica maleável. Então, para solinha, você pode usar de silicone, para unir as duas solas, que eu uso sola dupla. Mas para parte da base, se você não tiver outra, usa de silicone, mas com moderação. Bem, eu acredito que já passei todos os materiais, estou tentando ser o mais breve possível para essa parte não ficar muito extensa e a gente já ir lá para nossa aulinha. Se tiver faltando algum material aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, então dá sempre uma conferida lá, porque se tiver alguma informação que faltou durante o vídeo, eu coloco lá. E se eu não tiver colocado, me deixa um comentário, me avisando, me alertando, para eu poder corrigir para vocês, tá? Então é isso, vamos para nossa aulinha. Nó inicial, 17 correntes. Vou fazer um meio ponto na terceira corrente, contando a partir dessa aqui. 1, 2, e na terceira, 2 meio ponto alto. Agora eu vou marcar aqui na segunda corrente que eu pulei para representar o topo do primeiro ponto. Essas duas correntes representam um meio ponto alto. Então, na verdade, eu tenho 3 meio pontos aqui dentro desta mesma corrente. Marco aqui para facilitar a emenda da primeira carreira logo após o término da volta toda. Então, após os 3 pontos no mesmo lugar, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos, um meio ponto para cada corrente seguinte. Agora nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. Um para cada corrente também. Vai sobrar uma corrente no final. Aqui. Aqui dentro desta última corrente, vamos fazer 8 pontos altos. Todos dentro desta mesma correntinha. Já tenho 3, 4, vou prosseguir com os meus 8 pontos e já volto. Tendo os 8 pontos, agora a gente vai repetir a mesma sequência que fizemos deste lado. Vou já aproveitar para arrematar o fio, então deixo ele bem encostadinho aqui, junto à base dos pontos, para podermos arrematá-lo durante o nosso, durante os pontos, né, que nós vamos tecer aqui. Para cada ponto correspondente ao lado seguinte, nós vamos trabalhar um ponto em cima deste mesmo ponto, usando essas alças que sobraram das correntes. Vai dar exatamente no mesmo lugar, lá na base dos pontos correspondentes ao lado anterior. 8 pontos altos. Então, após este aumento de 8 pontos que formou a curvinha, nós vamos trabalhar 8 pontos altos em sequência, um pontinho para cada ponto de base. Após os 8 pontos, trabalharemos 5 meio pontos altos. Feitos 5 meio pontos, já posso deixar o fio para cá. E aqui dentro deste mesmo local onde já temos 3 pontos, vamos tecer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E para unirmos a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo, exatamente aonde nós marcamos neste ponto. Finalizamos a primeira carreira da nossa sola.
Iniciaremos agora a segunda carreira. Vou fazer uma corrente somente para dar altura para o primeiro ponto. Laço a agulha, vou tecer nesse mesmo local onde eu fiz a emenda da carreira, 2 meio pontos altos. Eu vou marcar já neste primeiro meio ponto, exatamente aqui onde aparenta ser uma segunda corrente, contando aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, estão vendo? Só que essa primeira correntinha a gente não conta como ponto, só estou dando referência para que vocês coloquem o marcador bem no lugar certinho. Então, aqui, ó, nestas duas alcinhas, nós vamos marcar. Este é o nosso primeiro ponto. Aqui eu tenho só um meio ponto alto. Vou laçar a agulha e fazer mais um meio ponto, totalizando 2 meio pontos aqui no primeiro espaço. Então, eu tenho um aumento de meio ponto. Laço a agulha, vou vir para o próximo ponto. Ressalto que este segundo ponto, ele sempre fica com uma alcinha mais abaixo e outra mais acima. Então, cuidado para que você não pule este pontinho. Eu faço assim, ó, com o gancho da agulha, para conseguir pegar as duas alças bem certinho. Aqui dentro deste ponto, também faço 2 meio pontos, ficando aqui com mais um aumento. E neste próximo ponto, mais um aumento. Então, eu fiz uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Feitos nossos 3 aumentos, agora vamos trabalhar uma sequência de 6 meio ponto alto. Vou finalizar a minha sequência e já retorno. Agora vamos trabalhar 7 pontos altos. Prontinho, já tenho 7 pontos e agora a gente vai ter aqui à frente aquele aumento de 8 pontos. Então, para cada aumento para cada pontinho desse, nós vamos trabalhar um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Um aumento para cada ponto seguinte, destes 8. Então, já tenho 2 aumentos, ó. 1, 2. Vou iniciar meu terceiro aumento, meu aumento número 3, meu aumento número 4. São 2 pontos no mesmo lugar, em cima do mesmo ponto de base. Já tenho 4 aumentos, contando 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais 4 e já retorno. Prontinho. Então, após os nossos 8 aumentos, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Finalizando meus 7 pontos, eu retorno. Prontinho, finalizei os meus 7 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar uma sequência de 6 meio pontos. Cuidado para quando você fizer este pontinho, ele não abaixe demais, fique muito apertado e nem muito largo, tá bom? E sempre fica com um pouquinho de espaço aqui mesmo, tá? Não se preocupem. Já tenho 2, 3, eu vou finalizar minha sequência de 6 e já volto. Finalizei aqui os meus 6 meio pontos altos, então agora nós vamos laçar a agulha e trabalhar uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Já tenho 1, 2 e 3. Assim a gente finaliza a segunda carreira, fazendo um ponto baixíssimo exatamente onde marcamos. E assim, a segunda carreira está prontinha. Agora a gente já vai iniciar a terceira carreira. Vamos fazer uma corrente para dar alturinha para o primeiro ponto e vamos trabalhar ponto sobre ponto, sendo toda a carreira em ponto baixo.
bem soltinho, bem folgadinho, para que dê aí um tamanho correspondente a 9 centímetros, 9 centímetros e meio no máximo. Se o seu ponto é muito apertado, você pode fazer essa carreira toda em meio ponto alto, para conseguir alcançar o tamanho aí. No mesmo lugar aonde fizemos a união da carreira, nós vamos tecer o nosso primeiro ponto. Vai dar exatamente no primeiro ponto aqui que teremos disponível, ó. E aqui, ó, já vou pôr um marcador na nossa, olhando assim, ó, nesse sentido, segunda correntinha. Tá vendo? Aqui na base é aquela corrente que a gente deu só para dar um espacinho, e aqui as duas alças correspondentes ao primeiro ponto. Vou deixar marcadinho. E agora a gente vai dar sequência a 54 pontos baixos, contando com este primeiro. Dois, três, quatro, bem soltinho. 5, deixa eu acertar aqui, ó, que às vezes o fio dá uma desfiadinha. Bem, eu vou completar os meus 54 pontos e volto com vocês para fazer a emenda da nossa sola. Prontinho, então aqui eu já fiz meu último ponto e ficou assim, ó, por enquanto, a nossa solinha. Agora a gente vai fazer um arremate aqui um pouquinho diferente. Vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de linha grandinho para a gente conseguir fazer o nosso arremate ou emenda aqui. Puxou direto, vai ficar assim, você vira a sua sola. Aqui a gente tem marcado as duas alças do primeiro ponto. Não vamos trabalhar nela, vamos pegar as duas alças do segundo ponto. Olhando nesse sentido, você vai entender. Primeiro ponto, segundo ponto. Então, voltando aqui para a posição certa. Já peguei nas duas alças do segundo ponto, eu vou pegar o fio e passar ele para cá. Vou retirar o marcador só para não me atrapalhar. Nós vamos formar aqui duas novas alças para substituir este primeiro ponto. Ele vai ser inutilizado, tá? Ele vai ficar bem aqui para baixo. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, de baixo para cima, lá no pontinho de onde sai o fio, entrando no nozinho do ponto, saindo exatamente de onde está saindo a linha. E vamos trazer o fio aqui para baixo, passando ele direto pelo nozinho. Olhem, formou aqui duas alças novas, que vai ser correspondente a um ponto. Agora eu puxo aqui para poder regular o tamanho dessa alcinha. Vou virar assim para cá para ficar mais fácil. O fio ficou lá para trás, agora eu vou trazer ele para frente, passando nessas duas alcinhas novas, ó, por baixo delas. Trouxe para cá e agora vou levar o fio no próximo ponto, passando por baixo das duas alcinhas lá para trás. E agora a gente só ajeita aqui. Vou ajeitar um pouquinho mais esse pontinho que ficou ali por baixo, para não atrapalhar a minha visibilidade aqui. Então, aqui a gente já arrematou a nossa sola. Agora, a gente só traz o fio um pouquinho mais para o meio, para o centro da sola. Você pode fazer isso com agulha de tapeçaria, caso você for usar uma solinha só. Arremata bem certinho com a agulha de tapeçaria por aqui. Mas como no meu trabalho, geralmente eu uso duas solas, então eu vou arrematar assim, tá? Fazendo só um nozinho. E aí, cuidado para não repuxar aqui o fio, segura aqui e aí aperta o nó. Vou cortar, sempre deixando um pedacinho de fio aqui para você passar uma colinha. Quando for colar a sola, caso for colar, né? Aqui, esse fio aqui já fique bem seladinho, que o arremate não solte. Então, corto o excesso de fio daquele primeiro fio que a gente veio arrematando
E assim finalizamos a nossa solinha. Eu vou medir para vocês para conferir os tamanhos. Vou conferir agora as medidas com vocês. Calcanhar fica com 3,5 cm aproximadamente de largura. Já fica numa medida muito boa. Olha, contando aqui, ó, gente, somente a parte interna, não as correntinhas aqui da borda, não. Tá vendo? Pega bem aqui. 3,5 e aqui na frente ela vai ficar com 5 certinho. Daqui até aqui. 5 centímetros. E de comprimento aqui com seus 9,5, ó. Para a peça que nós vamos fazer, vamos precisar de mais uma solinha dessa. Então, eu vou repetir mais uma vez esta receita, ficando com mais uma solinha para a gente estar iniciando a parte do corpinho do sapatinho. Agora, nós vamos fazer a união das solas. Vamos colar, eu vou passar cola somente dessa partezinha aqui para dentro, tá? Na beiradinha, onde a gente tem as laçadinhas dessa última carreira da sola, a gente não passa, porque depois a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo para unir as duas solinhas de fato. Então, nós vamos passar a cola em toda a sola. Estou usando a cola de silicone, que eu já mostrei para vocês, mas vocês podem usar outro tipo de cola também. Tem a cola universal, eu gosto e prefiro, mas hoje eu vou usar essa aqui mesmo que eu tenho disponível. Bem, aqui ó, nós vamos completar toda a solinha, deixando só a beiradinha sem, e eu vou passar a cola nas duas solas, tá? Mas você pode passar somente uma se você assim desejar. Agora a gente vai só unir as duas solinhas, deixando as laçadinhas da beiradinha bem na direção da outra sola, tá? Uma na direção da outra sola. No caso, desse jeitinho. As duas alcinhas dessa sola na direção das duas alcinhas dessa outra sola, tá bom? Para quando a gente for unir com a agulha de crochê, não ficar tortinho, não ficar desajeitado. Vamos colar pondo a atenção aqui nesse desenho da solinha, ó, de maneira que não fique torto, assim, nem, sei lá, vai ajeitando aí, deixando bem certinho a sua sola antes de finalizar aí a colagem, ó. Aqui eu já vou ajeitar esse lado aqui, este outro, de maneira que fique o mais retinho possível, o mais certinho possível, este centro aqui da nossa sola. Depois é só pressionar e aguardar a colagem de fato, tá? Solas coladas, agora nós vamos fazer a união da sola de uma forma um pouquinho diferente. Já vamos preparar para essa base aqui de fora. Como eu vou fazer nessa cor aqui, no cru ou no natural, como se fala, né? Então, eu vou fazer esta união com este fio na cor da base que vai ser aqui de fora. Se você escolher fazer branca, marrom, aí você vai usar a mesma cor agora, nesse momento, para unir as solinhas, tá? Então, vamos começar. Eu gosto de iniciar aqui sempre pela parte do calcanhar. Mas aí fica a sua escolha. Você pode fazer também pela lateral, iniciar aqui na frente. Não vai mudar em nada, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, uma alcinha. A primeira alcinha da sola de cima e a última alcinha da sola de baixo. E vamos começar a trabalhar pontos baixíssimos. Lembrando que eu escolhi esse lado aqui para ficar para a parte de baixo. No caso aqui, para aparecer, tá? Que a minha solinha dessa parte ficou bem certinha. A outra também tá, mas ficou mais tortinha. Então, esse lado aqui
ficou mais bonitinho o desenho da solinha. Então, vou usar esse lado. Aí, já inseri o fio aqui, já venho para as próximas alcinhas, usando sempre a primeira alça da sola de cima e a última da sola de baixo. Faço um ponto baixíssimo e vou contornar toda a solinha assim, desse jeito. Somente em pontos baixíssimos. Uma alcinha de cima e última alcinha da sola de baixo. E assim a gente vai caminhar fazendo todo o contorno da sola, chegando aqui, ó, nesse último ponto livre, exatamente aqui nesta alcinha, eu volto com vocês, tá? Fiz aqui, ó, o meu penúltimo ponto. Agora eu vou cortar o fio. No caso aqui nós temos um total de 53 pontos baixíssimos. E a nossa sola tem 54 pontos. Então, o último ponto nós vamos fazer ele agora. Puxei aqui direto. Ficou assim, ó. Agora a gente vai entrar no mesmo lugar onde nós entramos para fazer esse penúltimo ponto. Deixou a agulha assim. Agora busca esse fiozinho que estava lá embaixo e traz ele, passando aqui por dentro das duas alcinhas do penúltimo ponto. Aí vai ficar aqui certinho. Agora a gente pega, ó, essa alcinha que ficou lá para fora, passa por baixo aqui deste primeiro ponto, para cá, traz para dentro, e a outra você vai fazer no sentido inverso. Pronto, e assim formamos o nosso ponto 54. Agora eu trago este fio que ficou lá para fora da sola, no próximo ponto, ó, passando por baixo dele, aqui para a parte de dentro. Vou deixar aqui em espera, tá bom? Nós vamos começar a trabalhar nosso sapatinho assim, desse jeito, tá? Então, essa foi a parte que ficou embaixo, né? Fizemos assim, desse jeito. E esta aqui é a parte que vai ficar para baixo, tá? E essa é a parte de dentro do sapatinho. Agora a gente vai começar a subir a nossa peça, a parte de dentro, e depois essa base aqui a gente vai fazer por último. Então, vamos iniciar o nosso sapatinho, achando o meio do calcanhar, ó, e vamos andar 12 pontos para a direita. Só que aqui, um detalhe importante, aqui a gente vai trabalhar essas alcinhas aqui de cima, ou se você preferir, você pode pegar essas duas alcinhas em marrom aqui, tá? Se você quiser. Mas para facilitar, não complicar muito, use só a alcinha de cima, tá bom? Então, aqui, ó, dividiu, vou andar 12 pontos. Conte pelas alcinhas para facilitar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou inserir minha agulha aqui nesta alça e iniciar uma carreira toda em ponto baixo, na cor do sapatinho, tá? Bem, agora vou prender o fio e iniciar uma corrente para segurar o fio aqui e um ponto baixo no mesmo lugar. Vou tecer, contando com esse primeiro, 54 pontos baixos, tá, gente? Eu ia falar 24, mas não é agora, é na segunda carreira. Então, eu vou contornar toda a minha solinha, usando apenas esta alça marronzinha aqui de cima, ó, que fica antes do pontilhadinho. Então, eu vou fazer todo o contorno aqui da minha sola e já volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, tenho meus 54 pontos baixos e para unir a carreira, eu entro aqui nas duas alças do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou iniciar uma corrente e o primeiro ponto baixo nesse mesmo lugar onde eu uni, aqui onde eu uni a minha primeira carreira. Já tenho um ponto, eu vou trabalhar 24 pontos baixos. No final da carreira eu volto.
Final da carreira, fiz 24 pontos, faço uma corrente apertadinha e vou cortar o fio. Eu vou deixar agora o fio já posicionado para eu arrematar quando eu chegar por aqui, mais ou menos, com a minha próxima carreira, ó. Eu entro aqui assim, trago o fio para cá, passando ele aqui por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto, ó. O problema todo é eu conseguir pegar o fio inteiro. Aí tá. Passei aqui e no segundo faço o contrário, ó. Entro nas duas alcinhas do segundo ponto e levo aqui para trás. Pronto. Aí vou deixar ele aqui posicionadinho, desse jeito lá para a parte de dentro, ó. Sem comprometer aqui esses pontos, tá? Essas alcinhas, para facilitar o meu arremate desse fio, não precisar depois ficar tendo dor de cabeça para esconder esse fio, tá? Agora a gente vai vir aqui, ó, lá no início, e vamos saltar 3 pontos. 1, 2 e 3. No ponto 4, eu insiro a minha agulha e vou trabalhar aqui. Vou prender o fio aqui com a minha agulhinha. Faço uma correntinha e trabalho 18 pontos baixos. No mesmo lugar onde eu prendi o fio, eu inicio um ponto baixo. Já aproveito para ir arrematando esse fio até aqui, mais ou menos, ó. Depois eu vou arrematar esse aqui. Esse eu trago até aqui e arremato depois o outro. Eu vou voltar para mostrar para vocês. Vou posicionar o fio aqui para cá e começo a arrematá-lo. Concluindo meus 18 pontos, irão sobrar aqui no final 3 pontos livres. Então, contando 1, 2 e 3. Uma corrente, corto o fio. Puxo aqui e vou fazer o mesmo que eu fiz com esse fiozinho aqui. Eu vou passá-lo aqui por 2 pontinhos. Se quiser, você pode passar por 3 também, fica mais preso. Ó, aí trago aqui pra fora. Pronto, assim vai ficar melhor, tá? Porque aqui ficou esse fiozinho aqui por cima e pode confundir com esse outro ponto de baixo. Aí eu vou fazer o mesmo esquema. Volto aqui no início, irei saltar 1, 2 e 3 pontos e vou iniciar a partir do próximo ponto, no ponto 4, 12 pontos baixos. Uma correntinha para prender o fio no trabalho, no mesmo lugar onde eu fiz a corrente, meu primeiro ponto baixo, da sequência de 12 pontos. Já volto, chegando mais ou menos aqui, ó, eu começo a arrematar esse outro fio. E vão sobrar 3 pontinhos aqui no final, livres também, tá? Já volto. Bem, aqui no final da carreira, sobram 3 pontos, você vai fazer uma correntinha bem apertadinha e vamos finalizar aqui a nossa carreirinha número, contando 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai cortar esses excessos de fio que ficaram aqui. Você dá uma puxadinha sem repuxar, tá? Esses pontinhos. Depois, para ajeitar, é só você dar uma balançadinha para lá e para cá. E aí, depois que você fez isso, você vai cortar aqui, ó, bem rente ao seu trabalho, a peça. E fazer assim para sumir as pontinhas aqui dentro dos pontos. O mesmo você vai repetir aqui, ó. Puxou para ajeitar o fio ali no meio dos pontinhos, balançou para lá para cá. Eu faço um movimento esticando e balançando ao mesmo tempo, movimentando a peça para lá e para cá. E aí eu corto o fio, faço assim, faço o mesmo para sumir a pontinha. Agora a gente vai dar continuidade. Esse fio aqui, eu não vou arrematar ele não, vou deixar ele à espera aqui da carreira da base, tá? Aí sim eu vou aproveitar para poder arrematar ele aqui, porque eu não quero ter trabalho de
arrematar na agulha de tapeçaria não, mas se você é impaciente, você pode arrematar sim, tá? Poderia até ter trago ele aqui pra cima e arrematado nessa primeira carreirinha aqui, mas eu preferi deixar assim, tá? Mas enfim, você pode fazer aí do jeitinho que você achar melhor. Agora nós vamos achar aqui o meio do nosso trabalho. Não se preocupe em contar ponto, tá? Achei o meio aqui pelo calcanhar e vamos trabalhar a carreira toda em ponto baixo. Aqui a gente já vai tá subindo a partezinha, preparando para a gente já tá iniciando o bico, tá? Então, vamos fazer umas 4 carreiras aqui de 54 pontos baixos. Começando aqui. Então, essa aqui é a nossa carreira número 5, tá? Uma corrente, um ponto baixo, e aí eu já vou escondendo o fio até aqui, ó, até essa pontinha. Agora eu já deixo esse fio pra cá, este primeiro que eu inseri agora no meu trabalho, e vou arrematar essa pontinha aqui que ficou descendo aqui. Nós vamos vir direto para o primeiro ponto da escadinha de 3 pontos. Não vamos fazer ponto aqui, ó, no meio, tá? Nós vamos descer aqui direto. Se a gente fizer assim, pontinho aqui no meio, vai aumentar a quantidade de pontos no nosso trabalho. Então, ponto sobre ponto na escadinha de 3 pontos. Agora, mais uma escadinha de 3 pontos. Já desço direto para o primeiro ponto e faço aí meu ponto baixo. 3 pontinhos, um ponto para cada ponto de base. Feito isso, agora a gente já pode até puxar um pouquinho o fio, deixar ele para cá e continuar trabalhando ponto sobre ponto a partir do próximo ponto livre aqui, que a gente vê aqui no nosso trabalho. Aqui eu tenho o ponto trabalhado, então eu venho para o próximo ponto e faço o meu primeiro ponto da sequência, ó, que vai vir até aqui, esse último ponto livre, antes da primeira escadinha aqui subindo. Eu vou concluir aqui meus pontos e volto lá para fazer a escadinha com vocês. Aqui é só ponto sobre ponto, tá? Cheguei aqui onde eu combinei com vocês e agora a gente vai subir um ponto baixo para cada pontinho da escadinha. No caso aqui são 3 pontos. Venho aqui no primeiro, faço um ponto, mais um no segundo, e no terceiro mais um ponto baixo. Aqui a mesma coisa, são 3 pontinhos. Entro na alcinha lá do primeiro ponto, faço um ponto e sigo para os 2 pontos restantes aqui dessa escadinha antes da gente subir aqui para essa última parte. E aqui a gente vai completar a quantidade de pontos que ficou aqui. 3, 4, 5 e 6. No final da carreira, a gente vai entrar aqui, ó, nas 2 alças do primeiro ponto baixo. Lembrando que a correntinha que a gente faz aqui para prender o fio ou para iniciar a carreira, a gente ignora. E aí, vamos fazer um ponto baixíssimo de união. E assim, a nossa carreira está prontinha, a carreira 5. Agora, até a carreira 8, nós só vamos trabalhar ponto baixo, circulando todo o sapatinho. No caso, 54 pontos baixos por carreira. Iniciaremos sempre assim, uma corrente para elevar aqui um pouquinho a altura, para a gente fazer o primeiro ponto no mesmo lugar onde emendamos a carreira ou unimos a carreira anterior, a gente faz o primeiro ponto e vamos seguir, ó, fazendo ponto sobre ponto. No final da carreira, vai unir aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Só na última carreira, no caso na 8ª carreira, na carreira 8, é que vamos fazer a emenda um pouco diferente, tá? Eu vou voltar aqui com vocês já já. Prontinho, já tem aqui as minhas 8 carreiras. Agora a gente corta o fio aqui, ó, no final da carreira
Aqui eu tenho meu ponto 54 e agora vamos fazer o arremate. Puxou aqui direto, virou. Vamos pular as duas alcinhas do primeiro ponto, entrar aqui nessas duas alcinhas do segundo ponto, olhando, é claro, nesse sentido. E vamos voltar aqui, ó, lá de baixo para cima, dentro do nozinho do primeiro ponto que a gente vê aqui, ó, ou do último ponto, ó, nesse outro sentido, né? Vamos sair exatamente de onde sai o fio. E vamos trazer a linha aqui para baixo. A pontinha da linha, passamos o fio inteiro aqui. Formou a alcinha nova, eu viro aqui para mim desse jeito, para eu conseguir ajustar melhor o pontinho, ó, puxando aqui, de maneira que ele fique do tamanho dos demais pontos. Entra aqui dentro, por baixo das duas alcinhas deste ponto que eu acabei de fazer, de formar aqui, e trago o fio para a parte de fora. Entro nas duas alcinhas do próximo ponto e levo o fio lá para dentro, para a parte de dentro do sapatinho. E agora eu posso voltar aqui no mesmo pontinho, ó, trazer o fio e deixar ele aqui para eu arrematar quando eu vier passando uma carreira por aqui. Então, por enquanto, ficou assim o nosso sapatinho. Agora a gente já vai começar a fazer a parte da frente, ó. Toda essa parte primeiro vamos fazer o bico e depois a lingueta, já em sequência, tá? Bem, aqui na frente, nós vamos trabalhar usando a segunda alça dos pontos, a alcinha de trás. Mas primeiro a gente vai fazer a marcação. Vamos achar o ponto, um ponto central, que faz divisão certinha do meio, ou que fique mais ao meio, tá? Caso você não consiga achar ele bem no meiozinho, mas que fique mais ao meio, de maneira que não deixe seu trabalho torto, tá? Então, esse aqui será o meu ponto central. Ele aponta na direção aqui, ó, dessa risquinha aqui da solinha do meio, ó. Então, vou marcar ele aqui. E vou contar, após esse ponto, 13 pontos para a direita e 13 para a esquerda. Nós vamos ter no total 27 pontos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. No meu ponto 13, eu vou prender o fio. No caso aqui, como eu já sei que vão ser 27 pontos, então eu já vou fazer aqui direto, que eu tenho tudo anotadinho. Prende o fio, lembrando, segunda alça, uma correntinha e inicio uma sequência de 5 pontos baixos. 1. Nessa parte, a gente já vai fazer diminuição. 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai começar a trabalhar diminuições. A diminuição será feita normal, tá? Vamos entrar na alcinha do próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha. Entrou na alcinha, buscou o fio, deixou na agulha. E agora passa o fio por dentro das 3 alças. Essa será a nossa diminuição padrão aqui nesse sapatinho. Agora a gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho, tá? No total nós vamos fazer 6 diminuições com um intervalo de um pontinho baixo sozinho entre elas. Ó, agora já começo outra diminuição, minha diminuição 2. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Diminuição, retiro o marcador, um ponto baixo sozinho. Iniciando sequência de mais uma diminuição, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4. Agora, após a diminuição 4, um ponto baixo sozinho. Diminuição 5, um ponto baixo sozinho. Diminuição 6, a nossa última, perdão, gente, não é um ponto baixo sozinho, não. Após a diminuição 6,
Faremos a sequência de 6 pontos baixos. Opa, perdão, gente, o 6 ficou gravado na mente, de 5 pontos baixos, tá? Me desculpem. Então, ó, após a nossa última diminuição, descemos aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora sim. Vamos fazer agora uma corrente, virar o trabalho e voltar aqui fazendo 21 pontos baixíssimos. Vamos pular a correntinha e entrar aqui na segunda alcinha ou no meio do ponto de base, que são os pontos que acabamos de fazer, e vamos fazer o ponto baixíssimo, assim. E assim, vamos fazer 21 pontos baixíssimos, repetindo aqui nos demais pontos o mesmo processo. No final da carreira eu volto com vocês. Completei aqui meus 21 pontos baixíssimos. Agora a gente vai iniciar a próxima carreira. No caso, a primeira de diminuição foi carreira 1, a de ponto baixíssimo com a carreira 2 e agora a carreira 3. Uma corrente, vira o trabalho, um fio lá para trás, tá? Vamos pular o primeiro ponto e iniciar uma sequência de 3... pular a correntinha e iniciar a partir do primeiro ponto 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora a gente vai fazer aqui uma diminuição de ponto baixo. Gente, usando, ó, aquela alcinha de trás, tá? Ó, essa alcinha de trás do ponto. Fiz uma diminuição, agora eu faço um ponto baixo de intervalo e mais uma diminuição. Após essa segunda diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo de intervalo e uma diminuição tripla agora. A gente vai usar 3 alcinhas, ó. Uma, a normal seriam só usando 2 pontos, né? Então a gente vai fazer mais uma vez, ó. 3, ficamos com 4 alças e agora laçamos a agulha e passamos o fio pelas 4 alcinhas. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, uma diminuição. Um ponto baixo sozinho. E mais uma diminuição. E para finalizarmos a carreira, 3 pontos baixos. 1, 2, e aqui bem escondidinho, nosso último pontinho. 3. Pronto, finalizamos a nossa carreira número 3. Agora a gente vai fazer o mesmo para voltar uma corrente, virou o trabalho, fio aqui para trás, ó. Vamos pular a corrente e iniciar a partir do próximo ponto, um total de 15 pontos baixíssimos. Essa será a nossa carreira número 4. Ó. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui meu último pontinho. Faço uma corrente, viro o trabalho e iniciaremos agora a carreira número 5, pulando a corrente, iniciando 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora vamos fazer uma diminuição de ponto baixo normal, ó, a tradicional, uma diminuição, um ponto baixo. Após esta diminuição, vamos repetir uma diminuição tripla. 1, 2 e 3. Laçou a agulha, passa pelas 4 alcinhas. Vamos agora fazer um ponto baixo de intervalo, uma diminuição e para finalizar, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Prontinho, nossa carreira número 5. E agora, para fechar aqui essa parte da frente, nós vamos fazer o seguinte. Pode fazer uma corrente bem apertadinha
E a partir do próximo ponto, ó, entrou dentro do ponto, buscou o fio e deixou na agulha. Vamos fazer isso em todos os pontinhos. Vamos repetir 11 vezes, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, gente, cuidado para não deixar esse primeiro pontinho com a alcinha larga, tá? Laçou a agulha e passou por dentro de todas essas alças. Feito isso, agora a gente vai fazer uma corrente bem apertadinha. Não deixa largar essa alcinha para não ficar com um buracão enorme aqui. Ó, bem apertadinha mesmo. Aperto mais um pouquinho e vou fazer mais uma corrente para ficar bem seguro aqui e não escapar. E agora eu vou cortar o fio. Essa foi a nossa última carreira, carreira 6, que foi uma diminuição usando todos os pontinhos. E ficou assim por enquanto, ó, a frente do nosso sapatinho. Eu vou cortar já esse fio, para não ficar aqui me atrapalhando. E finalizamos então a parte do bico. Agora nós vamos fazer um contorninho aqui para dar uma... para ficar tudo retinho, né? Uma uniformizada, assim que eu falo. Para uniformizar os nossos pontinhos, né? O nosso detalhezinho aqui da frente. Vamos fazer uma carreira de acabamento. Puxei aqui, entrei no mesmo lugar ó, onde eu tenho um ponto trabalhado. A alcinha tá até enlarguecida, ó. Entrei ali, joguei a perninha menor de fio por cima, puxei aqui para ajustar a alcinha do ponto da agulha e já venho aqui para essa primeira valinha, faço um ponto baixo, já arrematando o fio que eu acabei de inserir aqui no meu trabalho. Já tenho um. Ó, e agora eu vou encaixar daqui até aqui, contando já com o primeiro ponto, chegando aqui, vou arrematar esse fio para cá também. Eu vou fazer no total até aqui, ó, nesse último espacinho, 11 pontos baixos. É só você fazer aí mais ou menos a conta, tá? De quantos que vão dar até aqui e daqui até lá. No caso, eu tenho que subir 5 pontinhos até antes desse meio aqui. No meio eu vou fazer um ponto baixo. Então já tenho 1, 2, 3, pode colocar no meio também, 4 e 5. Aqui neste buraquinho, 6. E já vou começar a arrematar um outro fio, ó. Vamos lá, 7, 8, 9, aqui nesse meio 10 e 11. Só que o meu ponto 11 eu vou fechar assim, ó. Como se fosse fechar o ponto, eu não fecho. Eu já vou entrar aqui nesse mesmo espacinho, ó, onde eu trabalhei o último pontinho, busco o fio e agora sim eu passo o fio que eu busquei por dentro das duas alças do ponto aqui, do ponto baixo que eu acabei de formar ele aqui. Estava aqui esperando, né, para ser fechado. Uma corrente apertadinha. E aí, nós vamos continuar aqui o nosso trabalho. Agora a gente vira, já fez a correntinha, né? E vamos repetir os 11 pontos. Vamos trabalhar ponto sobre ponto. 11 pontos baixos. No final da carreira eu volto com vocês. Usando as duas alças, tá, meu povo? Ó, 2 alcinhas. Já volto. Completei os 11 pontos. Agora eu viro a carreira. Eu vou chamar essa carreira, a primeira que fizemos aqui de acabamento, de primeira carreira mesmo, tá? E aqui já a segunda carreira e vamos agora iniciar a terceira carreira. Vamos pegar, ó,
pular o primeiro ponto, entrar no segundo ponto e já fazer um ponto baixo direto. Fiz uma diminuição, tá? E após a diminuição, 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E para finalizar, uma diminuição, aquela que eu já ensinei para vocês. Prontinho, usei os 2 últimos pontos para fazer a minha diminuição. Agora eu vou virar o trabalho e só trabalhar carreiras de ida e volta até a carreira 5, tá? Iniciei agora a carreira 4. No final da carreira eu volto, fiquei aqui com um total de 9 pontos. Vou ficar com 9 pontos da carreira 4 até a carreira 5 também, tá? Final da carreira 4, virei e já inicio 9 pontos baixos novamente. A partir do primeiro ponto, um ponto baixo, e aí só vamos repetir até o final. Já volto. Pronto. No final da carreira, uma corrente apertadinha, vamos cortar o fio. Olha, esses fiozinhos aqui que a gente já arrematou, você pode dar uma puxadinha para ajustar ele ali dentro e cortar. Vamos tirar todo esse excesso de fio para não nos atrapalhar. Agora a gente vai passar uma carreira de acabamento aqui nessa linguetinha, para não ficar feia, tá? Para ficar bem bonitinha assim por dentro. Tá bom? Então, agora a gente vem aqui, ó, no próximo ponto, pegando também na segunda alça. Vamos prender o fio e subir uma carreira todinha em ponto baixo, contornando, depois descendo aqui também, contornando todo esse nosso trabalho. Eu vou fazer aqui uma corrente para prender o fio, porque não tem importância não, tá? Não vai alterar em nada aqui. E já vou trabalhar aqui, ó, pontos baixos, subindo na primeira valetinha. Não tem quantidade certa de pontos, só vai encaixando aí aonde você conseguir, tentando manter um padrão de distanciamento entre um e outro ponto, do mesmo jeitinho, tá? Cheguei aqui, ó, no pontinho de cima, aí eu vou trabalhar a carreirinha reta. Chegando aqui no final eu volto. Olha, aqui eu já vou deixar o fio pra cá, para eu arrematar ele também. E vou começar a descer aqui meus pontinhos da carreira de acabamento. Desci aqui, ó, na primeira valinha, bem aqui. Vai ser onde eu vou fazer meu primeiro ponto. E vou encaixando aqui, aonde der, nesse lado aqui também. Olha, eu vou fazer o último pontinho desse jeito. Entrei aqui, do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior, como se fosse fazer um ponto baixo. Deixa o fio já pra cá. Eu vou fazer, na verdade, o ponto baixo, só que eu não vou fechar ele aqui direto. Vou fechar ele aqui com o fio que eu vou passar aqui, pegando no próximo ponto, para prender a carreira. No próximo ponto, busco o fio e passo ele direto aqui, aí já fica tudo presinho, bonitinho. Mas se você não quiser fazer assim, pode fazer do jeito que você achar melhor. Cortei aqui, fiz um nozinho e cortei o excesso de fio. Opa, cortei o fio. Agora aqui eu puxo para poder ajustar os fios aqui por dentro, aquele mesmo esqueminha, e corto o excesso. Esse aqui depois ele vai ser arrematado. Não se preocupe. Bem, agora a gente vai preparar aqui para começar a finalizar o nosso sapatinho já, tá? Estamos quase acabando. Bem, eu vou aqui pela lateral, tomando como referência esse primeiro ponto livre, vamos contar 4. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto eu vou entrar, vou prender o fio e trabalhar aqui um total
de 17 pontos baixos. Vão sobrar 4 pontinhos livres aqui desse lado também, tá? Vou arrematar esse fio até aqui e daqui para cá eu vou arrematar esse outro. Prendi o fio com uma correntinha e já inicio no mesmo local os meus 17 pontos baixos. No final da carreira eu volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui, ó. Sobraram 1, 2, 3 e 4 pontinhos desse lado também. No final da carreira, uma corrente apertadinha, podemos cortar o fio. E aqui, vamos fazer aquele mesmo esqueminha, puxando o fio para ajustar e cortar o excesso. Bem, agora a gente vai passar uma carreira pegando todo o contorno aqui. Vamos preparar aqui para fazer aquela parte da frente, ó. Essa partezinha aqui, tá? Onde tem esse detalhezinho na cor clara. Vou virar o meio do calcanhar, não precisa ser o meio certinho, mas se você quiser, você pode vir aqui, medir, até achar o meio certinho, tá bom? Aqui pra mim tá bom. E vou começar aqui a trabalhar uma carreira toda em ponto baixo até aqui, ó, esse último pontinho livre antes da lingueta, até nesse pontinho, tá? Prendi o fio no meu trabalho e começo meus pontos baixos. Já arrematando os fios que der aqui, tá? Para facilitar. Bem, aí a gente vai de ponto baixo até onde eu mostrei para vocês. Ó, aqui eu cheguei no finalzinho, onde eu tenho um nozinho, e aí agora a gente vai descer aqui direto para o próximo ponto livre. Ponto baixo, no caso aqui serão nesse espacinho 4 pontos, 2, 3, já arrematando o fio, hein? 4. Cheguei aqui, ó, no último ponto livre, na próxima laçadinha que a gente tem aqui, que a gente deixou na parte da frente, nós vamos fazer um ponto baixo também. Só nessa laçadinha, tá? Nas demais, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos. Já deixo o fio pra cá também. E agora a gente começa, ó. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, até a gente chegar aqui, ó. Nessa penúltima laçadinha, tá? Até aqui a gente vai trabalhar pontos baixíssimos, deixando uma laçadinha aqui pra gente fazer o nosso ponto baixo, para dar sequência a pontos baixos até no final. Então, nessa parte aqui, só pontos baixíssimos. Se você achar melhor fazer ponto baixo, pode fazer. Mas eu achei que ficou muito exagerado em um que eu fiz aqui, ó. Eu achei que ficou muito exagerado, tá? Mas se você quiser esse efeito aqui, mais altinho, você faz tudo em ponto baixo, toda a carreira em ponto baixo. Esse aqui também não ficou bom parte de trás, depois alterei, mudei, ó, ficou muito mais chegadinho. Aí, por isso que eu mudei. Aí aqui, ó, se você fizer tudo em ponto baixo, vai dar para você trabalhar ponto baixíssimo depois para fazer os pontilhadinhos ficarem desse jeito, tá bom? Aqui nesse aqui eu não consegui fazer, eu fiz pontos baixíssimos por esse lado aqui para dar esse efeito, mas se você quiser assim desse jeito, faz da maneira como eu sugeri aqui agora, tá bom? Bem, eu vou finalizar a minha sequência de pontos baixíssimos, lembrando que vai ser só até aqui, e já volto. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto, e agora nessa última laçadinha que sobrou, daquelas que ficaram aqui sozinhas, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo da sequência de ponto baixo até o final. Bem, esse fio aqui eu vou deixar pra cá, pra eu já arrematar. Aí a gente começa.
ponto baixo, pontinho baixo. No caso aqui serão 4, né? Nesse intervalinho. E agora vamos subir no primeiro ponto da escadinha até o final, ponto baixo também. O primeiro ponto ele sempre sai mais apertadinho, tá? Para dar uma nivelada aqui. Fica bem bonitinho. Olha, até o final eu posso ir arrematando esse fio. Mas aqui para mim já tá bom. Então agora só finalizo esta minha carreira de acabamento, tá? Corto o fio e vou fazer aquele mesmo arremate que eu já ensinei para vocês. Puxou direto, para não aumentar ponto, tá, gente, aqui na carreira. Eu vou pular o primeiro ponto, entro nas duas alcinhas do segundo, busco o fio para dentro do sapatinho. E agora de baixo para cima eu entro aqui dentro dos dois nozinhos do meu ponto e trago o fio aqui para baixo, direto. Formou a alcinha. Essa alcinha ela substitui, ó, aquele primeiro ponto que a gente faz, tá? Por isso que não aumenta ponto. Entro nas duas alcinhas do ponto que eu acabei de formar, trago o fio para lá, entro novamente nas duas próximas alcinhas, levo para dentro. E posso repetir aqui no ponto anterior mesmo, deixando o fio em espera aqui na parte. Para a parte de fora, ou se você quiser, você pode deixar ele lá para dentro e arrematar aqui. Será necessário arrematar com a agulha. Mas se você, como eu ainda tenho mais uma carreirinha para passar aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou deixar o fio, passar ele lá para dentro, deixar ele aqui. E depois eu vou passar uma carreirinha já. E aí já arremato ele. Ó, corto os fios que estão já arrematados aqui. Puxo. E já corto o excesso. Aqui também, mesma coisa. Já puxei nesse, repito mesmo. Ó. E esse aqui eu vou arrematar daqui a pouquinho. Mas antes, eu vou passar logo aquela carreirinha de contorno. Vou entrar naquele primeiro ponto baixo que a gente fez aqui naquelas alcinhas. Dá para identificar, ó, que dá uma quebrada aqui, um Vzinho que já não tem, tá vendo? Então aqui é o meu primeiro ponto baixo daquela parte das alcinhas na frente. Aí eu vou pegar o meu fio natural, meu fio claro, e vou entrando aqui, ó, na base dos pontinhos baixíssimos e fazendo ponto baixíssimo. Olha aqui, bem nesses furinhos, ó, vendo lá embaixo. E vou fazer ponto baixíssimo até aquele primeiro ponto baixo que a gente tem aqui antes de subir, tá? Aqui. Então, vamos trabalhar pontos baixíssimos. Até que se tiver dificuldade de enxergar, só você abrir aqui que você vai conseguir ver onde terminou a parte da frente. E aqui também fica bem claro, ó. Ponto baixíssimo, e é ponto baixíssimo e ponto baixo. Então, até aqui nesse, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. Eu já volto. Prontinho. E agora a gente corta o fio, deixando ele aqui um pouquinho grandinho, pra gente fazer um arremate. Ou se você não se importar, faz igual eu vou fazer aqui, ó. Leva o fio lá pra dentro, no caso no finalzinho da carreira, ele fica pra parte de fora, então você tem que levar ele primeiro lá pra dentro. Levou pra dentro, aí você traz ele, ó, aqui bem pra frente. E agora pode passar ele por baixo, por dentro de algum pontinho aqui, para ele não ficar aparecendo aqui. E aqui, por fim, levar ele lá para dentro de novo. Opa, vou fazer assim, ó. Que aqui a gente vai fazer uma carreira e dou um nozinho, ó. Vamos fazer uma carreira da base, né, que vai pegar aqui,
Então, não vai aparecer esse fio que a gente passou aqui pra baixo, ó, tá vendo? Ela fica bem aqui em cima, a base. Então, não aparece. Eu fiz isso nesse e até, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? Se você não... Ah, ficou muito feio esse arremate, puxando o fio assim, tá vendo? Então, aí você faz aí o arremate mais delicadinho, com a agulha de tapeçaria, e tá tudo certo, né? Cada um faz aí do jeito que achar melhor. Eu só vou trazer o fio aqui pra baixo, não vai aparecer, ninguém vai ficar abrindo o sapatinho por lá dentro mesmo, né? Eu acho. Eu não abriria. Mas é uma coisa mínima, gente, essa linha aqui passando. Me incomoda um pouco, mas eu tô fingindo que tá me incomodando, não. E agora eu vou cortar só o excesso. Mas se você tiver com tempo, aí você faz o arremate direitinho, tá? Não custa nada. Então, agora aqui a gente, ó, vai fazer o seguinte, vamos fazer agora a carreira. Contorno aqui só a parte de lateral e calcanhar, aonde a gente vai passar o cadarcinho depois, tá? Então, vamos começar aqui já essa nossa carreira. Olha, seguindo aqui o finalzinho da linguetinha, eu vou andar 2 pontinhos, ó, 1 e 2, e vou prender o meu fio, pegando aqui nas 2 alcinhas do ponto. Assim, tá? E aí, prendo o fio. Perdão, gente, não é nas 2 alças, tá? Aqui, ó, pegando uma alcinha só. Viajei agora. Ó, peguei aqui uma alcinha, prendi o fio, lembrando que tem que vir 2 pontinhos aqui pra frente, tá? Pra dar certo. Prendi uma corrente, com uma corrente, no mesmo lugar eu já faço um ponto baixo. Após esse primeiro ponto, eu vou fazer uma corrente, vou pular um pontinho, fazer um ponto baixo. Uma corrente, pulo um pontinho e um ponto baixo. Aqui é o espaço que a gente vai inserir o nosso cadarcinho, tá? Após essa segunda correntinha, essa correntinha que a gente fez, eu fiz um ponto baixo e vou fazer mais 2. Uma corrente, pulo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Novamente, uma corrente, pulo um ponto baixo. Vamos arrematar um pouquinho esse fio, tá? Uma corrente, pulo um ponto e agora sim, ó, vamos começar já arrematando o fio. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Uma corrente, tá bom? Aqui não vai soltar mais. Se você quiser, você pode arrematar mais um pouquinho o fio, tá bom? Pela parte de dentro ou aqui pela frente, se você for expert já em arremate. Vamos pular um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo, uma corrente por um ponto, sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Uma corrente, pulo o próximo ponto, um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto e para finalizar, um ponto baixo. E aqui a gente também, ó, entrou 2 pontinhos à frente, tá? Igualzinho aqui. E dá certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, não vamos fazer corrente e já vamos descer, ó, pegando na primeira alcinha que a gente deixou aqui, lembra? Trabalhamos a de trás, deixamos a da frente sobrando. Então, nessa primeira alcinha, eu já faço um ponto baixíssimo. E vou fazer isso nas demais. Até chegar lá no final desse detalhezinho que a gente iniciou aqui, tá? Então, até aqui, ó, nesse primeiro pontinho, nessa alcinha correspondente ao primeiro ponto, eu trabalho ponto baixíssimo. Desse jeitinho, de cima para baixo, assim, com a agulha de cima para baixo. Bem, eu vou voltar quando eu finalizar aqui meus pontos baixíssimos. Cheguei aqui onde eu marquei com vocês e daqui a gente já sobe
pro primeiro ponto baixo, ó, pegando no meio do ponto, como se fosse trabalhar só a alça de trás. E aí, vamos trabalhar pontos baixíssimos novamente, até lá no final. Quando eu chegar lá no meu último pontinho, aqui, ó, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no último ponto, fiz o ponto baixíssimo e agora corto o fio e vou trazer a pontinha aqui para baixo também, tá, gente? Passar aqui por dentro das alcinhas ou pode ser aqui, por aqui mesmo. A gente finalizar bem direitinho aqui, ó, não ficar feio. Ó, e agora eu vou trazer o fio aqui para baixo. Fazendo tipo uma costurinha com ele, ó. E aqui eu já posso cortar. Com o branco, com esse mais claro, não dá para fazer assim, né? Mas com esse aqui dá. E o arremate não vai aparecer. E agora é só cortar o excesso de fio. Vou fazer o mesmo aqui, onde eu já arrematei, e já volto. Chantem. E quebrou. Que isso? Que papo é esse? Tô. A base é essa parte aqui mais clarinha de fora, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer primeiro o seguinte. Se você não arrematou esse fio igual eu, você vai levar ele aqui pra cima. Na próxima laçadinha, você leva ele lá pra cima. No próximo ponto, né, nas duas alcinhas do próximo ponto, você leva o fio lá pra cima. E eu vou iniciar a partir daqui do meio do calcanhar, a minha primeira carreira aqui da base. Será todo em ponto baixo também, tá, gente? Pegando no meio do ponto baixíssimo, na alcinha de trás, na segunda alça, eu vou prender o fio e já inicio 54 pontos baixos a partir do mesmo lugar onde eu prendi aqui. Ó. Já vou arrematar esses fios para cá. E vou trabalhando um ponto para cada ponto de base, usando aqui a segunda alça, tá? Quando eu chegar no meu último pontinho, eu volto com vocês. Lembrando a vocês de arrematar esse fio para cá. Depois, no final, a gente vai puxar a pontinha e vai ajustar esse pontinho que ficou mais largo, tá? Então,
quando a gente for, antes de cortar esses fios, a gente dá uma puxadinha para regular esses primeiros pontos. Bem, finalizando aqui meus 54 pontos, eu retorno com vocês para iniciar a próxima carreira junto. Olhem, prontinho, cheguei no último ponto. E para a gente emendar a carreira, unir a carreira, a gente pega nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, ignorando a correntinha que a gente faz só para dar uma alturinha para o primeiro ponto, ou para prender a linha no nosso trabalho, né? Então, eu faço um ponto baixíssimo para unir. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei, ó. Você puxando aqui, você consegue regular esses pontinhos, os primeiros pontinhos que a gente fez, caso tenha ficado com espaço ali aberto. O meu não ficou aquele espação, então puxei aqui, agora é só cortar o excesso. E já vou iniciar a próxima carreira de pontos baixos também. No total, vamos tecer aqui 4 carreiras de 54 pontos baixos. Para iniciar, ó, daquele mesmo jeitinho que eu já mostrei para vocês, uma corrente, e nesse mesmo lugar aqui onde a gente uniu a carreira, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. E assim, dar sequência a mais uma carreira todinha em ponto baixo. No final da carreira, você vai unir aqui no primeiro ponto com o ponto baixíssimo, do mesmo jeitinho. Vou voltar só na carreira 4 aqui com vocês, tá? Eu já volto. Concluí as minhas 4 carreiras. E agora aqui, você pode fazer aquele arremate que eu já ensinei para vocês. Só que dessa vez, como eu não vou precisar manter a quantidade de pontos mais aqui, eu vou fazer só um ponto baixíssimo, uma correntinha bem apertadinha e vou cortar o fio, tá? E esse fio aqui eu já posso até trazer ele aqui, ó, para a parte de dentro e arrematar ele por aqui. Vou dar apenas um nozinho. Puxo bem aqui para o nozinho descer, não ficar ali aparecendo aqui na parte de cima, ó. E vou cortar o excesso. Para a gente finalizar a base, nós vamos passar uma carreira com o fio da mesma cor que nós trabalhamos o corpinho, né, do sapatinho. Que assim eu acho que fica mais legal, achei que ficou mais bonito do que se eu tivesse passado só na mesma cor da base. Ficou com um espaço maior entre esta parte aqui e essa, tá? Se fosse tudo da mesma cor da base, não iria dar esse espaço legal. Bem, então, eu vou começar aqui também pelo meio do calcanhar, pegando somente a alcinha de trás, vamos passar pontos baixíssimos. Vou embutir depois esse fio para dentro, então não precisa deixar um fio grandão aqui não. Vem já pro próximo ponto, faz um ponto baixíssimo e assim nós vamos trabalhar todo o contorno da base. Desse mesmo jeitinho, tá? Ó, aí vai ficar assim, pegando no meio do ponto, como se fosse trabalhar a segunda alça, como eu já falei aqui para vocês. Bem, eu vou concluir aqui os meus pontinhos e já retorno com vocês. Prontinho, fiz aqui meu penúltimo ponto e o último vai dar exatamente no mesmo lugar de onde sai o primeiro, tá bom? E aqui, se você quiser, eu quero fazer mais um pontinho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro, para não precisar fazer muito arremate, aí você faz, vai ficar assim, né? Só dá um excessozinho de fio, mas você pode fazer, porque aí é só você trazer o fio aqui para baixo e pronto, acabou a história. Ó, eu vou puxar aqui para não dar muito volume de fio e trago este outro aqui para a parte de dentro aqui da nossa sola, onde a gente vai arrematar ele. Ó, ficou assim. Até que não ficou muito estranho não, mas você pode fazer um outro tipo de arremate aí mais caprichado, tá? Eu não ligo não, e o cliente também nem
Para ele enxergar isso aqui, ele vai ter que ter um olho muito bom, né? Então, vamos deixar aqui. Eu não tô ensinando vocês a fazerem arremates assim, porcos não, tá, gente? Nada disso. É coisa que dá pra passar, assim, que não... Que a gente, só a gente mesmo que fez, que vai enxergar, tá? Mas eu gosto de fazer meus arremates muito bem feitos, mas tem muita gente que reclama que é muito detalhe, coisa e tal, então tem coisas que dá pra você reduzir um pouco o processo, tá? Então aqui ficou o arremate, não ficou estranho, não. Eu gostei. Olha, eu vou cortar aqui o excesso. E agora a gente vai colar a nossa base. Eu vou pôr o pezinho molde aqui dentro para facilitar para mim essa colagem de base. Eu aconselho muito que você, assim que puder, comprar um pezinho molde, porque ajuda muito, gente. Bem, agora eu vou pegar a minha cola universal, a Pega Mil, que eu gosto muito de usar ela para fazer a colagem de base, porque ela não deixa rígido quando seca, tá? A de silicone deixa. Ó, eu vou passar aqui nas pontinhas de fio que eu arrematei aqui pra dentro, pra me certificar de que vai ficar bem preso. E agora vem só aqui na borda, passando a cola em toda a borda, tá? Se você quiser posicionar primeiro a base no lugar e passando devagarzinho a cola, você pode fazer isso também, tá? Não tem problema. Eu acho que é até mais seguro do que você fazer assim e acabar sujando aí seu sapatinho com cola. E essa cola aqui, depois que ela pega, já era, ela não sai. Não tem como fazer truque, pelo menos eu não sei, né? De nenhum truquezinho que a gente pode fazer, pode estar fazendo para tirar a cola seca, né? Do tecido em crochê. Bem, então, agora eu só vou posicionando aqui. Antes de colar aqui, eu só vou trazer a base aqui pra cima. E agora sim, eu vou vendo exatamente o lugar onde eu quero que fique, ó. Vou acertar aqui a parte de baixo e depois vou posicionando. Aqui é a mesma coisa. Acerta, pra não ficar torta aí. Depois só vai posicionando aqui a base no lugar onde ela precisa colar. Bem, depois é só a gente ir pressionando que já vai colar tudo certinho, tá, gente? Se você tiver certeza de que está no lugar certo, aí você pode apertar mesmo para poder colar, fixar bem esta base. Base colada, eu já vou aproveitar que eu já estou com um sapatinho aqui no meu pezinho molde e vou já entrar lá no primeiro espacinho, no primeiro furinho, passando meu pedacinho para dentro. É bom ter essa partezinha aqui mais rígida, que aí você consegue ver exatamente onde vai. Ver exatamente não, consegue passar com facilidade o seu pedacinho aqui. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para eu enxergar aqui meu espaço. Ó, entrou. Eu sei que eu tenho só um pontinho de intervalo aqui, então eu já sei que vou ter que sair aqui à frente, ó. Vou puxar o máximo que eu conseguir. Ó, aqui eu já tenho os 3 pontos e um furinho aqui na frente. À frente desse primeiro furinho, já vou ter o próximo. Então aqui eu vou ter que sair, deixando um pontinho de intervalo. Aí agora já temos a sequência de 3 pontos. E após os 3 pontos, nosso furinho. À frente deste furinho, temos um ponto, né, de espaço e mais um furinho. Então, a gente vai sair à frente, ó. Tá vendo aqui o furinho e aqui à frente já tem o próximo espaço. E vamos repetindo assim, deixando a parte maior do cadastro sempre por cima, tá? Pra não machucar o pezinho do neném.
E aqui já vamos finalizar, ó, no nosso último furinho. Pronto. Agora é só nivelar o pedacinho. Eu não fiz isso antes. Pode puxar mesmo com vontade, não tem contraindicação. Bom, aí puxa os dois juntos, que aí nivela certinho. Bem, depois de passar o cadastro aqui, nós vamos entrar com ele aqui na frente. Eu gosto de passar ele aqui, ó, nessa direção, assim, e sair um pontinho à frente. Opa! E sair um pontinho à frente, tá? Só que eu vou fazer nesse sentido, assim. Para eu não perder, eu vou abrir aqui o espaço. Ó. Se você quiser, pode deixar mais pontos de espaço aqui. Mas eu gosto de deixar só umzinho mesmo. Fica bem delicadinho. Aqui eu já consigo. Pronto. Ó, feito isso, agora é só dar o lacinho. Amarrou. E deu o lacinho. E pronto, aí assim a gente finaliza o nosso sapatinho. Se você tiver aí a etiquetinha, só colar ela aí. Aconselho que cole ou aqui, dependendo da espessura da sua etiqueta, né? Ou aqui, na parte de trás. Como eu tenho que identificar pé direito e pé esquerdo, eu vou priorizar, colocar um enfeite, alguma coisa. Eu ainda não pensei, tá? Em colocar alguma coisa na lateral, mas a etiqueta. Ou só algo na lateral, para identificar o pé direito do esquerdo. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho um rosinha que eu fiz, só que eu não gostei muito do fio que eu usei não, tá? Esse fio aqui é o fio Camila. Não sei se é Camila Fashion. Deixa eu ver aqui o nome. Vou usar para fazer roupinha. Eu não gostei do resultado para sapatinho não, tá? É tipo um Anne, só que ele é um pouquinho mais torcidinho que o Anne. Pouquinha coisa, a Textil é 300. Mas aqui na base, ó, eu fiz com o fio Bella e ficou muito bom. Os meus pontos deram certinho. Só que essa base e a parte de cima eu fiz toda no Camila Fashion, não deu certo, tá? Talvez se eu tivesse feito tudo no Camila Fashion teria ficado melhor, só que o sapatinho iria ficar muito pequeno. Então eu decidi fazer essa mescla, testar para ver se ia dar certo. Então ficou mais ou menos, né? Não ficou de tudo ruim não, mas no fio amigurumi ficou perfeito o sapatinho. E no fio Bella também vai ficar. Eu só não tive tempo de reproduzir aqui ele todo no fio Bella para trazer para vocês, tá? Mas enfim, quem fizer me mostra que eu vou adorar ver. É isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até uma próxima aulinha.